Bom dia, tarde e noite a todos que estão aqui no nosso canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, aqui tem os diversos vídeos. Lembrando que hoje é Laninha e todo dia, pelo menos por enquanto, vai ter aqui o Brasil resumido. Vai ter sempre a previsão para o Brasil de uma maneira resumida para todas as regiões. Hoje tem aqui mais seco no Rio Grande do Sul e a chuva aumenta no Centro-Leste. O Centro-Leste o que é? É o Centro-Oeste, partes do Sudeste e partes do Nordeste. Então, pessoal, para ter uma ideia do que é. E também não deixe de dar o like, se inscrever também nos nossos canais parceiros, dando o like também. Para quem quer aproveitar e ajudar o canal através do Pix ou doação, seja via Pix ou via Valeu, entra aqui no YouTube, vai aparecer o Valeu ou então o Pix no nome da Neide. E tem na descrição do canal também maneiras de entrar em contato com a gente. E agradecemos bastante. Aqui nós temos o Segna, o nosso patrocinador, a GPS Agrícola. Para quem quiser comprar com desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal e terá direito ao desconto. Então Segna, atuação na América Latina, catarinense, e vamos à propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Antes vamos aqui os abraços bem rapidinho. Nós temos aqui, mostrando já aqui o Nordeste, Tem áreas de chuva começando a entrar. Ontem já choveu aqui nessa parte da Bahia, tem áreas de chuva aqui no extremo oeste e sudoeste da Bahia, pontos aqui de Minas, Piauí, sul do Maranhão. Aqui está chovendo bem aqui na parte leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, alguns pontinhos aqui do Ceará. Então está começando aos poucos a vir umidade. Isso vocês vão ver no vídeo ali. Então aqui é o Anselmo Luiz de Souza. Um abraço ao professor Fábio e André em Cedros de São João, Sergipe. Um abração para eles. Manda um abraço para São Bernardo do Campo, São Paulo. Quem manda é Magno Nogueira. Abraço para São Miguel, Rio Grande do Norte. Não perde um vídeo. Ainda bem. Renato Ferreira. Coisas do Agreste. Abraço para Irara, Bahia. Canal Coisas do Agreste. Sou seu fã. A chuva logo vai chegar por lá. Meu Recanto da Serra. Onde é que está aqui? Abraço para Josi. Realmente está sofrido lá em termos de chuva. João Batista Moraes de Medeiro Batista. Abraço para Patos, Paraíba. Um abração para o pessoal de lá. Novim Freitas, um abraço para o filho Gleiso em Brasília e para minha neta e um abraço para você também. Obrigado igualmente. E vídeo curto objetivo aprovado. Valeu, Humberto Moraes. Vamos ver se tem... Manda um abraço para Paulinho no sítio Pico Branco em Antônio Martins. Como fica no volume na tromba do elefante? Vai melhorar. Vamos ver se tem mais algum. O Rio Grande do Sul, Fábio Borginho, esse demora um pouco ainda. Então, vamos agora para Laninha e El Ninho. Nós temos com a água, tu vê que não é tão quente aqui, mas proporcionalmente ela está aquecendo bem nessa região em relação à costa aqui do Nordeste, que está com água mais quente, com temperaturas mais altas. Não é mais quente, ela está um pouquinho mais fria que o normal. Aqui no Sul já começou, a corrente das Malvinas já começa agora a reagir, gradualmente vai começar a subir e a temperatura vai começar a descer agora do final de março para frente, que é o normal. Na anomalia dessa madrugada nós temos o que? Águas frias aqui na costa oeste do Índico, mais quente nessa parte. Aqui também está águas frias, continua com a Laninha ainda aqui, só que já se desintegrando. E aqui no nosso litoral nós temos o que? No Nordeste tem água fria aqui nessa área, mais fria que o normal, mas é pouca coisa, mas afeta. E água quente aqui no Atlântico Sul e fria aqui na costa do litoral do nosso estado, do nosso país. Isso aqui é no momento, não é uma média. A média não está igual isso aqui, está um pouquinho diferente. Isso aqui é só para mostrar o momento. Aqui o Nino 1 e 2, deu aquele pico, deu uma subida e está aqui, está na faixa de 0,5. Estabilizou porque ainda tem água fria subindo em profundidade, é capaz de ele cair mais um pouquinho. Mas já pode modificar lentamente o quadro para o sul do Brasil nas próximas semanas. O Nino 3 e 4 está na fase neutro frio, 0,2 negativo, já entrou no patamar de neutralidade. Não é que acabou a Laninha ainda não acabou. Mas vocês imaginam a tua água fervendo em cima do fogão,
Tu vai lá e desliga o gás. Tu pode meter o dedo naquela água? Não, se tu meter vai queimar o dedo e vai queimar bem. Então aquela água para de ferver e começa lentamente a esfriar. É o que está acontecendo agora. Parou aquela ressurgência de água fria e lentamente está começando a aparecer água quente e vai mudando o padrão. Então, o mês de março marca o quê? Vamos dizer assim, marca o início do fim da laninha, que deve acabar de vez ali por abril ou maio para frente. Então, logo, logo já vai ficar positivo, tudo, então vai mudando todo o quadro e vai um pouco desmanchando essa água fria do Oceano Pacífico e vai lentamente virando o quadro para um El Niño, que deve se estabelecer provavelmente ali entre julho, agosto para frente. Aqui, ó, no primeiro período, março, abril, maio, nós temos já água quente aparecendo. Isso aqui é principalmente entre final de abril para maio. Boa parte desse aquecimento aqui vai acontecer em maio e continua aqui, ó. Agora em março a água vai começar a ficar mais quente aqui no litoral do Nordeste. Talvez isso seja um dos motivos que os modelos vêm insistindo numa chuva mais significativa, principalmente agora do dia 10, 12, 15 para frente, em grande parte do Nordeste. Toda essa parte aqui do país, vocês vão ver no vídeo que já está postado, vai ficar com chuva bem acima do normal. Vai ficar mais seco aqui e mais seco aqui no Centro-Sul. Nesse período agora vai ficar bem bagunçado, então vai ser uma situação boa de chuva no Nordeste, grande parte, atrasa um pouco talvez a entrada da estação seca aqui no oeste da Bahia, por causa dessa chuva que vai vir agora, vai começar a melhorar, pelo menos para pastagem, alguma coisa nesse sentido, e água também em barreiros e cisternas. Eu acredito que já começou ontem, já começaram as primeiras pancadas no extremo oeste da Bahia, Matopiba, norte de Minas, por enquanto está muito isolado. À medida que for avançando para a semana que vem, essa chuva vai se espalhando mais. E todo o Nordeste, como vocês vão ver depois na previsão que foi feita agora no final da tarde. E aqui na área central do país, por enquanto, a estação chuvosa prossegue, bom para o milho safrinha, mas atrapalha a colheita da safra de verão. Principalmente Paraná, Mato Grosso do Sul, e pode depois incomodar aqui na Argentina com chuva acima do normal, final de março, abril, atrapalhando a colheita deles. Mas muito bem-vinda, porque está muito seco nessa região. Quando chega aqui, deixa eu ver, mudar aqui, no período de abril, maio, junho, aí já começa a se configurar o El Niño no oceano, ou seja, começa a ter o desenho do El Niño no oceano e aos poucos começa a modificar. É como, imagina a tua água fria, tu acende o fogão. Tu acendeu a chama debaixo da chaleira, vai esquentar a água? Não. Ela vai ter que esquentar a chapa, vai ter que esquentar a água, vai ter que ter aquela convecção, começar a formar todo aquele meandro para ir esquentando a água. Mais ou menos é isso que acontece agora. Vai começar aos poucos a modificar a circulação geral da atmosfera, mas isso só vai completar no segundo semestre. Aqui começa a diminuir a água quente, mantém a água quente aqui no Nordeste. Então, nesse período, está indicando uma situação boa de chuva em grande parte do Nordeste, principalmente aqui no norte, litoral, pode ter até ondas de leste com mais intensidade e deve começar a diminuir normalmente a chuva aqui no interior do país, começa a se instalar lentamente a estação seca. No sul ainda fica bem bagunçado, momentos de chuva forte e momentos de pouca chuva, e algumas entradas de frio já começam a aparecer. Esse primeiro semestre vai ser uma baderna em termos de clima. Nós vamos ter momentos de um extremo para um calor, extremo para o frio, extremo para a chuva, extremo para o tempo seco em várias partes do continente. Por quê? É a mudança, é esse processo de mudança de comportamento de um tempo, de um ambiente frio do oceano para um ambiente quente do oceano. Não é uma coisa imediata, mas realmente vai incomodar bastante. Ainda vai ser bom essa saideira da estação chuvosa no Nordeste. Aqui no período maio, junho e julho, ou seja, o inverno, já teremos aqui com El Niño instalado no Oceano Pacífico. Aqui diminui a intensidade da água quente e mantém aqui um pouquinho mais quente que o normal. Essa água mais quente que o normal aqui na região do Nordeste é que vai fazer com que toda essa parte aqui do Nordeste tenha uma situação boa em termos de chuva. Pode ser irregular, isso sim, mas vai ter uma boa situação de chuva, isso pode dar uma boa recarga na maioria dos açudes da região. Ondas de leste com mais intensidade, o centro-leste da Bahia com chuva mais significativa, o centro-oeste começando a diminuir, o Matopiba vai diminuindo, facilitando a colheita. De maneira geral, essa virada deve acontecer agora, nesse período da semana que vem em diante, começa a virar esse quadro do Nordeste, com chuvas que podem ser até fortes em algumas áreas.
a região do Cariri que o pessoal está reclamando tanto, toda essa área que está muito seca vai começar lentamente a mudar. E esse lentamente indica o quê? De hoje, dia 8, até o dia 15, dentro desse período, algumas áreas mais cedo, outras áreas um pouco mais tarde, mas começa essa transição. Então aí vai começando a mudar esse quadro. Como a gente já viu na imagem satélite ali que eu mostrei no início, onde já está entrando umidade em várias áreas do Nordeste. E aqui no Centro-Sul, a chuva também começa aos poucos a ficar mais frequente. É possível que maio, junho para frente a chuva já comece a ser mais frequente nessa região aqui do Paraguai, Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, até a região da Argentina e o sul do Brasil. A área central está já entrando no período seco normal. E aqui no Sudeste, também no litoral, também vai ter um pouco de chuva nesse sentido, podendo reduzir no Rio de Janeiro, ficando mais seco no litoral. Na parte aqui do dia junho, julho, agosto, nós já estamos no inverno, o El Niño já se formou, já começa, provavelmente a maioria dos institutos já vão falar no El Niño começando entre julho e agosto para frente, e aí já começa aquele quadro, a chuva vai aumentando aqui no sul, começando a ficar mais frequente, intensifica a estação seca aqui no centro do Brasil, sudeste e partes do nordeste. Na região aqui do litoral começa a chegar ao fim da estação chuvosa, ainda pode ter algum evento importante em junho ou começo de julho, mas depois vai entrando no ritmo normal. E no sul já começa aquela preocupação com alguns eventos mais extremados de chuva. Quando chega julho, agosto, setembro, inverno, primavera, é o ninho formado, moderado, pode ser até forte, e aqui na costa do Atlântico, na do Nordeste ainda está mais quente, isso aqui pode ajudar alguma onda de leste nessa faixa litorânea, mas no interior a seca vai ficar mais acentuada, que é normal nessa época do ano. E no sul o problema passa a ser o excesso de chuva. Centro-sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, sul do Brasil, sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo poderão ter problemas no plantio da safra de verão em função do excesso de umidade. Cereais de inverno vão ter problemas com o excesso de chuva ou frequência da chuva, principalmente na colheita. O inverno vai ser bem irregular nessa parte, vai ter momentos de frio forte, momentos de dar uma estabilidade, ele fica bem bagunçado e mais úmido na segunda parte dele. Então, está indicando um inverno que na média deve ficar em torno do normal, um pouco mais frio, um pouco mais quente, com algum talvez mais extremado no começo. Ele pode até começar um pouquinho mais cedo, ali entre final de abril e início de maio, os primeiros frios assim mais fortes. Para o pessoal do setor do vestuário, em termos de clima, acredito que vai ser em torno do normal a um pouquinho melhor. O problema vai ser realmente a economia. Tem que ficar analisando como é que é o comportamento da economia agora para ver como é que vai ser o seu estoque. Não se aventurar em coisas muito esdrúxulas, porque senão acaba encalhando. É aquela venda normal daqueles produtos que pode ser vendido esse ano ou ano que vem, sem muita importância. E quando chegar a saída do inverno, o problema vai ser o excesso de umidade também na primavera, que deve ser úmida. Então, o problema do plantio da safra de verão no Centro-Sul pode ser o excesso de umidade e não a falta. E, claro, provavelmente um outono, inverno e primavera com condição maior de tempo mais severo em vários momentos, que é característico. Os CCM que andaram desaparecidos provavelmente vão vir com mais intensidade esse ano, que é aqueles complexos convectivos de mesoscala que trazem aquelas trovoadas alvoroçadas no final do dia, noite e madrugada. Geralmente começa ali em agosto, provavelmente vai começar em agosto, um pouco antes, e deve ser mais ativo esse ano em relação aos anos anteriores. Quando chega aqui agosto, setembro, outubro, lá é o ninho instalado, moderado, talvez forte. Aqui no centro do país, a estação chuvosa na área do Mato Piba deve atrasar, então vai ser uma dificuldade para o pessoal ali do oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás. Essa parte central do país, alguns locais a chuva vem num período mais ou menos certo, outros ela atrasa e fica irregular. Então a perspectiva, o segundo semestre, é uma irregularidade maior da chuva no centro-oeste e sudeste, e a estação seca nas áreas do nordeste se estica um pouco mais e ficam mais intensas. Só que aqui o Atlântico, se mantiver essa situação do Atlântico mais quente, ele pode neutralizar parte dos efeitos do El Niño. Então pode ser que a parte norte aqui do nordeste, pegando aqui também uma parte da Amazônia e essa parte litoral, não tenha tanto problema. Talvez o problema maior seja aqui, na área central do país, e também nessa parte aqui mais ocidental da Amazônia, onde estou a ter problemas maiores com estiagem. O sudeste fica que nem um sanduíche. No sul, mais úmido, no nordeste, mais seco. Ele vai ficar espremido. Avançou um pouquinho,
pode estabelecer algumas chuvas meio fora de época em São Paulo, sul de Minas, oeste de Minas e partes do Rio. Avançou um pouquinho lá de cima, ele pode ficar mais seco. Então vai ser muito irregular a chuva no sudeste esse ano. O pessoal que quer arriscar com milho safrinha, ou se já fez ali na região de Minas, São Paulo, esse ano talvez tenha algumas chuvas meio surpreendentes durante o período ali mais ou menos do período ali de abril, maio, ou maio, junho, alguma outra chuva surpresa. E esse período de começo de El Niño pode atrapalhar na colheita da safrinha do milho. E esse vai ser talvez um dos principais problemas. E essa água mais fria aqui pode ajudar a neutralizar um pouco os efeitos do El Niño, mas não muito não, só levemente. E aqui setembro, outubro, novembro, ou seja, segundo semestre de 2001, Laninha, o El Niño bem consagrado. Aqui tomara que mantenha essa água quente, isso pode ajudar bastante o Nordeste. E aqui pode ajudar o Sul a não ter muita chuva aqui e muita seca aqui. É um ano assim mais bagunçado. O Sul passou por um problema de falta de chuva, agora vai ser o problema contrário. O excesso de chuva que pode também trazer prejuízos para a região. Nós temos aqui água em profundidade, continua ainda a água fria no Nino 1 e 2, mas já começa a aparecer manchas de água quente, está diminuindo a água fria, então está se desconfigurando a Laninha e começando a configurar o projeto de El Niño para daqui a algumas 10, 12 semanas, alguma coisa assim. Ó, fevereiro fechou, março não tem água fria, tem água quente, começa a ficar ainda um pouco neutro quente em abril, maio, mas já aflorando a água quente. Aumenta em junho e julho, agosto passa de neutralidade quente para El Niño. E setembro, outubro, novembro até o final do ano nós estaremos com El Niño que pode ser moderado a forte, não dá para descartar. Então pessoal, acompanhe o nosso canal, se inscrevam, participe aqui da votação na comunidade para o vídeo de sábado e vão acompanhando também dando like. Da Climaterra, voltamos amanhã, Ronaldo Coutinho.